Olá pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Espero que tenha corrido tudo bem, né? Graças a Deus. Estamos aqui novamente. Lembrando vocês que na aula anterior nós havíamos iniciado sobre o filósofo Heráclito, né? Que é um dos filósofos que antecede aí Parmênides, que o próximo que a gente vai entrar é sobre Parmênides, que discorda de todo o pensamento heracliano, tá? Só recordando para vocês que Heráclito é o filósofo que acredita no movimento eterno do universo. Tudo flui, fluxo eterno, tá? Então isso a gente não pode deixar de lembrar que ele é o filósofo do movimento, da kinesis. E além do mais também, ele é o filósofo que fala no vir a ser, né? O ser que se transforma, o ser que muda, tá? Então nós vamos dar continuidade aqui na conexão entre filosofia e arte. Queria que vocês prestassem atenção no cantinho da tela que tem a palavra logo. Logo é uma palavra que vem do grego, que nós já vimos, vocês têm aí no caderno, que ela significa, né, a razão. Tá? Então era o momento deles especificarem o que é a razão. E aí tem a frase, né? Toda essa constante transformação do ser em seu ser contrário, que decorre do devir, recebe como physis o fogo. Então, Heráclito, ele vai nos dizer do logos, da razão, a physis, um elemento natural que dá a determinação do universo, que é o fogo, tá? A physis. Lembrem que a physis ou são os elementos da natureza: água, ar, terra e fogo. E nós temos aqui um retrato, né, da Cecília de Meireles. E aí diz assim: eu não tinha esse rosto de hoje, assim como calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios. Se nós observarmos nesse pequeno poema que vai vir a figura depois de Cecília Meireles, eu só chamei a atenção para que vocês não percam o foco também nisso. Nós temos uma figura do dia e noite, tá? É uma gravura de 1938 que fala o fluxo dos contrários em Heráclito, tá? Entre dia e noite, a mudança desses contrários. E nessa foto aqui, que é de Cecília Meireles, você vê o contrário, os contrários, a juventude e a velhice. Então a foto é bem reflexiva para mostrar que existe na visão heracliana um fluxo eterno. Tudo muda, tudo se transforma. Depois nós temos Heráclito de Éfeso, a teoria do conhecimento. Conhecer, a busca do conhecimento dos filósofos pré-socráticos era muito grande. Eles queriam descobrir. Então, utilizavam muitas vezes da dialética. A dialética era a questão de opiniões, né? Expressar as suas opiniões. E vocês vão ver aqui duas palavras que elas estão em destaque: epistemológico e o doxológico. Nossa, são dois palavrões, né? Episteme é ciência, experiência. O homem passa a buscar a sua existência, os seus conhecimentos através da epistemologia e da doxologia, que era a busca do conhecimento do universo. Para Heráclito, tá, a existência do conhecimento só é possível por essas características. Então, quais eram as características que ele nos conduziu? Produzido pela razão, capacidade de pensar ou dedução.
Então, tudo que nós podemos chegar a um conhecimento verdadeiro, para Heráclito, a gente tem que ter a razão, tá? Não são as sensações, é a capacidade de pensar, o deduzir das coisas. Depois, classificar como saber epistemológico. O que seria o saber epistemológico? Seria exatamente através da ciência, mas em primeiro lugar a razão, para que se chegasse a comprovar aquele conhecimento. E depois o digno de fé, pois é universal e necessário. O homem precisa crer para que aquela verdade, o qual está sendo investigada, seja possível, né? O que está dentro de nós, a capacidade doxológica disto, né? E a última, a busca de sua aquisição provocador. O que seria? As decepções. Então eu acho que isso é verdade, de repente eu vou ver lá que isso não é verdade. Então a reflexão era muito importante nesse período filosófico da teoria do conhecimento. Lembrem, gente, que não há nenhum filósofo, ainda até os dias de hoje, que não venha em busca do conhecimento verdadeiro, tá? Cada um estava na sua teoria, na sua reflexão, buscando uma verdade, buscando conhecer algo, tá? Aí nós temos o conhecimento também de opinião, que seria o senso comum. Então, conhecimento de opinião, tá aí os tópicos. Refere-se à via descendente do conhecimento, produzido pelos sentidos ou indução, o doxológico, o de fé e o de provar. Tá? O que seria então os descendentes do conhecimento? Aquilo que os nossos avós nos traz, é um senso comum, tá? Uma benzeção que existia nos povos antigos, né? As pessoas acreditavam que o raminho, alguma coisa que você fizesse, daria uma sorte, colocar uma ferradura, tudo isso é um conhecimento de senso comum. O que seria o senso comum? Aquilo que não precisa ser comprovado pela ciência, tá? É uma verdade que está ali, mas não tem comprovação científica, tá? E os sentidos, o tato, o olfato, são as questões de percepções que nos levam ao conhecimento também. Eu tocar nos objetos, relar nos objetos, me leva a conhecer as coisas. E o doxológico, a fé e a aprovação, seria aquele slide anterior que vocês podem verificar aí. E tem uma frase, né, de Heráclito: mortais, imortais, imortais, mortais, vivendo a morte de uns, morrendo a vida de outros. O que ele quer dizer com isso? O fluxo, a mudança eterna. Tudo muda, nada permanece como é. A morte e a vida. Então, podemos dizer, como se tivesse hoje Heráclito aqui pensando nisso, diria: quantos estão nascendo nesta hora e quantos estão morrendo nesta hora? Então a morte e a vida também é esse fluxo. A vida não é permanente, porque ela é barrada pela morte, tá? A vida passa por um processo todo até chegar ao seu fim. Só o homem? Não. Todos os seres existentes e todos os seres criados por Deus vão passar por esta experiência, que é a certeza humana. Vamos dizer aí, a única certeza, o único conhecimento de prova que o homem tem é a certeza da morte um dia, tá? A cosmologia, né, dialética de Heráclito de Éfeso, através dos elementos naturais, mas para ele, o principal era o fogo. Então nós temos lá a condensação, via descendente e a dóxica, tá? Depois a episteme, a ciência, a via ascendente e a rarefação. Ele fala que todos os elementos naturais
passam por essa transformação, tá? Nós temos fogo, ar, água e terra. A terra, água, ar e fogo. Os 4 elementos. A physis, os elementos naturais, são esses elementos que vão nos dar o sentido contrário. Então tem a frase ali, ó. Para os gregos, a ordem do universo é garantida pela composição e equilíbrio de 4 elementos naturais: fogo, água, ar, água e terra, cujo primeiro é para Heráclito a physis, que gera os outros elementos por condensação, e em sentido contrário, por rarefação, volta a ser fogo. Então o fogo vai passando, ó, passa a ser ar, água e terra. Depois ele passa por rarefação até voltar a ser o fogo. Que nesse caso seria a razão uno para Heráclito, que o Logos, que ele determina como Deus, tá? Deus com letra minúscula, porque eles eram povos pagãos, tá? Aqui mais um slide para vocês terem uma noção dessa cosmologia, né? Episteme, physis, doxas também a physis, né? Diferentemente da physis. Então, o que seria a via ascendente? Conduz ao conhecimento verdadeiro. E a rarefação conduz ao fogo, a physis, que é aquela transformação. Na via descendente, é a teoria do conhecimento na cosmologia. Então, veja lá, via ascendente conduz ao conhecimento da opinião, a dialética, que eu falei lá no início, a dóxica, e a condensação, o fogo. Vai na ordem ao caos, né? Ela vai transformando. Então, tudo isso daqui, gente, é para explicar o que era o fluxo, a mudança para Heráclito, tá bom? A gente fica por aqui. Terminamos Heráclito, a gente inicia na próxima aula de filosofia a questão de Parmênides, tá? Fiquem com Deus, já já estaremos online. Tchau, tchau, beijinhos.